Paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. É efeito da culto da semana passada, né? Louvamos a Deus por mais esse dia na presença do Senhor. Estamos trabalhando o tema ansiedade, sob o tema viver sem reclamar. E aí eu estava hoje dando uma relida, né? Entenda que quando nós falamos sobre não reclamar, não quer dizer que você não pode falar da sua insatisfação, em especial junto a Deus, daquilo que você está passando. Senão a gente teria que tirar os salmos, porque em grande parte salmos você mostra a figura em especial de Davi, ele reclamando, mas ele reclamava diante de Deus. A grande diferença entre ser errado ou não é para quem você fala. Quando nós usamos a reclamação com pessoas que não podem nos ajudar, quando nós falamos das coisas que nós estamos insatisfeitos com pessoas que não podem nos ajudar, na verdade nós estamos expondo a figura de Deus. É como se o nosso Deus ele não tivesse a capacitação ou se ele estivesse fazendo coisas erradas. Eu lembro que há uns 3 meses atrás eu estava lá no Maranhão dando um curso e aí o rapaz estava falando, né, de que ele estava aconselhando o outro e ele tinha tem um movimento lá de trabalho meio de cura interior lá. E aí ele chegou à conclusão que o problema do pastor que estava lá ansioso, angustiado lá, era que ele ainda não tinha perdoado Deus. Quando ele falou aquilo para mim, aquilo entrou assim no ouvido, assim meio estranho, né? Não podemos fazer alusão a DC redondo, a DC quadrado, né? Porque senão pode gerar uma interpretação. Mas quando ele falou aquela questão, eu fiquei assim, como assim, cara? Perdoar Deus? Não, porque o coração dele está aflito. E aí ele tem que perdoar Deus. Eu falei, mas por um acaso Deus erra? E quando eu falei isso, aquela pessoa ali parou e ficou assim. Eu falei, não, você está imputando que Deus errou e que, no caso, a pessoa ela tem que perdoar Deus porque houve um erro, houve um equívoco, o nome que você quiser dar. E aí ele ficou bem chocado com aquela posição. Exatamente. Pior que isso, Nicolas. O problema é você colocar a figura de Deus como alguém que poderia ter feito algo melhor. Então, o cara, ele pisou na bola forte. Então, quando nós falamos viver sem reclamar, não quer dizer que você não deve, no seu secreto, ou com pessoas que possam realmente te auxiliar de alguma forma, seja espiritualmente, seja materialmente, em relação às suas dificuldades. Mas nós temos que tentar buscar fazer as coisas sem reclamar. E quanto mais você reclama, mais você cria esse hábito. É um hábito que ele é, inclusive, algo que é contagioso. Você viver do lado de pessoas que reclamam, que murmuram, você também vai começar a achar que aquilo é comum e é normal. Vivemos em uma sociedade que adora reclamar. A sociedade mais permissiva que o mundo conheceu também é a mais descontente. Por quê? Porque os valores mudaram. Os valores eles não são mais valores morais, valores emocionais, e sim valores financeiros. As pessoas elas apoiam as suas vidas simplesmente dentro do fator financeiro. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você não tem que se preocupar com a sua vida financeira, no sentido de você fazer um ajuste sempre entre aquilo que você ganha, aquilo que você gasta, você ter uma provisão, você ter uma visão administrativa de futuro, sempre está tentando, dentro do possível, programar 2, 3, 4 meses para frente. Claro que as situações que elas são imponderáveis antecipadamente, mas dentro da possibilidade. Mas nós vemos uma sociedade, em especial de jovens, insatisfeitos e averso à responsabilidade, porque foram acostumados a serem o centro dos seus lares. E aí nós demos o exemplo na semana passada de famílias pequenas, em que a família pequena vai fazer com que aquele filho, ele ache que ele é a última bolacha do pacote, que ele tem que ser satisfeito em todas as coisas, e você cria pessoas que são totalmente irresponsáveis e pessoas que ficam de mau humor porque não conseguem as coisas que desejam.
Em grandes famílias isso não ocorre. E aí demos até o exemplo lá do cara que se você reclama da comida, o teu irmão vai lá e pega e come a comida que você tem. Mas nós temos crianças que têm crescido controlando o ambiente familiar. Quando uma criança ela controla o ambiente familiar, a gente vê a condição de pessoas que não querem se tornar adultas. São pessoas que vão estar na casa dos pais com 20, 30, 40 anos e tá lá porque é uma coisa muito cômoda. As pessoas elas não sentem necessidade de lidar com as suas próprias dificuldades. Então eu estou lá na casa da minha mamãe, eu estou lá na casa do meu papai e aquilo ali está muito cômodo. E aí você casa e você vai morar na casa dos seus pais. E você fica lá. E eu tenho aversão a isso. Aquele ditado popular, quem casa quer casa, ele é muito real. É muito claro. Independente de onde você vá, para onde você vai, você tem que sair daquele ambiente onde você estava antes para você poder crescer num novo ambiente. Porém, essa é uma busca desses jovens, é uma busca sem valor, porque como eles não têm responsabilidade, tudo que eles têm e eles querem é para satisfazer as coisas que eles desejam, o desejo do coração deles, a vontade do coração deles. Esses pretensos adultos sentem-se interiormente vazios e sabem que alguma coisa está lhes faltando. Em vez de perceber que é por estarem enfatizando o físico em detrimento do espiritual, muitos admitem que é porque não têm o suficiente, seja o que for, que possuam nunca é bastante. Isso vale para os jovens, vale para as crianças, mas também vale para os adultos que não crescem. Essa sociedade é uma sociedade que prima em você ter. Se você não tiver muito, você não é abençoado, que é a dinâmica da igreja com a teologia da prosperidade. Inclusive, nós temos que orar pelo nosso irmão Wallace, porque o carro dele tem que fazer uma oração forte. Então, eu quero convocar, não sei se ele está assistindo ou não, mas convocar um tempo de jejum e oração aí, porque um dos carros tem que funcionar, não é possível, entendeu? Hã? Tem que ungir e trocar o óleo, né? Tem que trocar o óleo do carro por óleo ungido, né? Então, o que acontece é que a gente vê, em especial homem masculino, em que eles não se satisfazem com o que têm e acham que eles são as vítimas dentro da sociedade, dentro do grupo onde vêm, porque eles querem, foi falar, olha lá. É Nicolas, é isso aí, Nicolas. Foi forte, hein? A hora que ele entrar, a gente tem que dar uma salva de palmas, hein? Orar pelo Senhor. Hein? Voltando aqui à nossa sobriedade, os homens, em especial os homens masculinos, eles têm tido esta condição de que eles têm que ter. Eles não são pessoas que sabem programar, eles não são pessoas que administram, e o que acontece é todo esse fardo cai sobre os ombros das esposas que não são as responsáveis pela provisão da casa. Além do mais, sua atitude é contagiante, como eu disse, por isso nossa sociedade tende a ser cada vez mais crítica. As queixas têm se tornado cada vez mais fúteis com o passar do tempo, ou seja, a preocupação das pessoas tem sido coisas pequenas. As pessoas não se preocupam com grandes coisas, elas se preocupam com coisas pequenas. Seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. O Nicolas fez uma oração forte pelo seu carro aqui, cara. Eu falei assim, agora vem. Aí você despontou assim, como um brilho assim no horizonte. Eu falei, caramba, viu? Foi forte. A Vânia perdeu esse momento espiritual aí. As queixas têm se tornado cada vez mais fúteis com o passar do tempo. Quantas coisas que nós temos perdido o nosso tempo, a nossa energia. Olha o Pedro aí também! Ei, Pedro! Entendeu? Nós temos perdido tempo e nossa energia. Agora está chegando o Ingrid e Júlia. A Júlia também chegou. Por que perder tanta energia? Por que perder tanta força com coisas tão banais? Nós ficamos bravos, ficamos preocupados com coisas tão banais.
E se você não tomar cuidado, inclusive o seu senso de administração é algo que eu tento tomar um cuidado muito grande em relação à minha vida, porque você está olhando, fazendo uma provisão de suas finanças ou da sua vida em relação a 4, 5, 6 meses, e aí você está olhando lá, daqui a 6 meses pode ter um problema, seu coração já se angustia aqui, que você já reclama. Nós temos que nos preocupar com coisas muito banais, muito banais. Pense nas coisas de que muitos se queixam, pelas quais se tornam ansiosos e chegam até a se enfurecer. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas elas estão tão surtadas que qualquer coisa que aconteça, a pessoa ela perde o senso. E aí nós temos o exemplo do cara lá, que estava lá, parou o trânsito, o gari estava ali, ele pegou, tirou o revólver, deu um tiro na cara do gari, simplesmente porque aquele tempo ali ele estava sendo roubado, 5 minutos, e ele estava indo para onde? Para a academia. Então a gente tem visto a nossa sociedade tendo uma inversão de valores. Foi! As pessoas elas têm uma inversão de valores e a gente fica gastando energia com aquilo que é tolice. O ovo. O ovo é um bom exemplo, né? O ovo. Você pode sentir-se culpado. Sei que tenho culpa em permitir que algumas coisas dessa me aborreçam mais do que deviam. Algumas banalidades, como congestionamento no trânsito, podem causar uma raiva inacreditável. Pessoas que estão num trânsito maior, a pessoa ela fica desesperada. Você vê a pessoa cortando para a direita e você fica desesperado em não deixar essa pessoa passar. Ou a pessoa quer entrar na sua frente e você fala, não, você vai voltar lá para trás. Você entende que a gente está começando a criar no nosso coração uma sensibilidade. A gente tem visto uma hipersensibilidade. Isso é uma questão da geração de hoje. Hipersensibilidade de pele, de toque, alimentícia. E eu não estou dizendo que é uma frescura, eu estou dizendo para vocês que não é algo que tinha com tanta frequência. As pessoas elas estão extremamente sensíveis em relação a tudo que tem a ver com o meio ambiente. Tudo que tem em relação ao meio ambiente tem sido incômodo para as pessoas. Motoristas vagarosos à nossa frente e outros que forçam a ultrapassar podem ser suficientes para que percamos a nossa santificação. Ainda mais em dias como o de hoje, em que, não sei você, mas dificilmente eu ouço um áudio 1x. Tem que ser 1,5, 2. E aí eu já descobri um aplicativo para ver vídeo no YouTube, cursos, em que você pode colocar até 12x. Claro que você não vai conseguir usar nem dá. Mas eu assisto alguns cursos a 2.5, 2.7. E isso gera no nosso coração essa necessidade de que tudo seja resolvido de uma forma rápida. E com Deus não funciona assim. Deus não age assim. Deus ele não se adequa à minha agenda. Deus não se adequa à sua agenda, ao seu querer e ao teu pensar. Então nós vimos, por exemplo, a figura da nossa querida Isabela, em que nós queríamos que ela demorasse, mas até ela já estava 2x. Quis nascer antes. Isabela já vem influenciada, é claro que eu estou fazendo um trocadilho, né? Mas a gente já vê até o nascimento das crianças sendo adiantado. As pessoas se irritam com pessoas que falam muito. As pessoas se irritam com pessoas que falam pouco. As pessoas se irritam com filas compridas. As pessoas se irritam com filas curtas. Você não tem fila? Ou qualquer fila? Essa história eu já contei algumas vezes. Não adianta nem a minha esposa nem a minha filha torcer o olho, né? Mas meu tio, lá quando era vivo, ele ia lá para a fila, aposentado, e os caras falavam para ele assim, vai lá para a fila dos aposentados, e ele falava assim, vou nada, se eu for para lá eu vou chegar muito tempo em casa, eu não tenho nada para fazer. Ou seja, a pessoa se irrita em ter uma facilidade. É interessante você começar a olhar o comportamento humano e como ele tem mudado ao longo dos anos ou das décadas. As pessoas elas estão ficando cada vez mais impacientes. Nós queremos as coisas do nosso jeito e na nossa hora. Nós queremos que tudo seja feito conforme a nossa vontade. É interessante que, quando se refere a um terceiro, aí ele pode esperar. Nós queremos ser honrados no nosso horário
Mas quando é em relação ao próximo, eu entendo que ele pode esperar. Pense como as pessoas ficam irritadas com bebês chorões. Em lugar de aceitá-los como parte da vida, um terrível descontentamento as consome e as leva a uma crescente violência com os filhos. As pessoas, elas perdem a cabeça. Então a gente estava lá, graciosamente, prepare-se, porque também vamos, mais uma vez, tão perto assim na casa do Carlos e também na casa do Alice. Estávamos lá e o Joaquim estava caminhando e tal, e eu falei assim, não deixa caminhar, se eu não me incomodo. Porque ele estava querendo subir no meu colo, né, enquanto a gente comia, né? Eu falei, se eu não me incomodo com o Joaquim enquanto eu pego e que ele fica caminhando e falando, eu vou me incomodar aqui de jeito nenhum. Mas a gente tem visto pais que ficam irados quando os filhos começam a chorar, ou começam a reclamar. E aí tem inclusive questão de violência. Telefonemas em horas inconvenientes. Por isso que a Rô tomou uma decisão que achei até radical, em que ela tirou todos os sons do celular dela. Para que não fique toda hora aquela hora. Bibi, o tempo inteiro. É você tendo que ficar plugado o tempo inteiro. Não é porque é uma necessidade pontual daquilo, não é porque você já se adaptou na sua vida a ficar o tempo inteiro conectado. Sempre. Telefonemas em horas inconvenientes, chaves perdidas, cachorro sumido, roupa apertada, dieta fracassada, ser apanhado ou interrompido por alguém. Nós ficamos aflitos por causa dessas tragédias. Mas são tragédias mesmo? Então, quando a gente começa a fazer o Glorify Eu e a Rô, parece que o demônio canino, ele incorpora nos cachorros ali da nossa volta de casa. Porque quando o Cornélio, ele fala, não sei o que da palavra, como é que ele fala ao começo lá? Vamos meditar, Vamos aprofundar na palavra de Deus, parece que os cachorros ficam possuídos. Aquilo me irrita, entendeu? E na minha mente, eu tenho que tomar até cuidado com isso que eu falo, entendeu? Na minha mente, o meu desejo é dar um fim nisso aí, entendeu? E você pode pensar uma coisa mais escabrosa que você pensar, porque eu fico irado, porque aquilo para mim naquele momento é realmente uma tragédia. E nós olhamos para situações como se fossem grandes tragédias. E se nós estivéssemos na cidade de Hiroshima em 1945, será que aquilo seria um problema? Você entende que nós estamos trabalhando com extremos. E aí eu trago um contexto de uma bomba que veio e destruiu tudo, e aí a gente começa a comparar com coisas que são corriqueiras. Queimou arroz, faltou dinheiro de pagar a conta de água, luz. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes ou que podem gerar preocupação no nosso coração, e sim que nós demandamos uma mesma energia para uma coisa complexa, para uma coisa simples. E aí o nosso coração fica angustiado. A devastação daquela cidade de Gaza que eu vou fazer. Você já ia comentar sobre isso, eu vi um videozinho de um pai protegendo o filhinho debaixo dos escombros lá em Gaza. E ele protegendo o filho assim, e a bomba, cara, cada vez que ela caía ali. Agora imagine, eu tendo um boleto para pagar do caminhão, e angustiado, preocupado, triste, e a situação vai ter camarada. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente no Brasil, nós no Brasil nunca passamos por uma guerra civil. Os Estados Unidos já passaram, em que de um dia para o outro, estados eles estavam em guerra. A última guerra que teve foi em 1945. Ninguém aqui é dessa idade, tá? Então a gente não viu esse horror. Então a gente continua achando que as coisas mínimas, elas são extremamente importantes. E quando realmente acontece uma coisa grave, o que acontece? A gente não sabe lidar. Porque a gente já deu tanto valor para aquele corte, para aquela dificuldade, para aquela dor, que quando uma coisa realmente vem, a gente não sabe lidar com isso. É por isso que a sociedade está tão depressiva nos dias de hoje. Qualquer coisa faz com que a pessoa fique depressiva. Qualquer coisa. Mas apenas porque perdemos uma promoção, um negócio importante ou alguma outra coisa desejável, não significa que devamos ficar reclamando ou ansiosos.
Podemos seguramente encontrar o meio de sobreviver, acalmar-nos e rever a situação. E isso é sempre a dinâmica, rever a situação. A grande maioria das pessoas que me procuram pedindo ajuda, em especial dentro da área financeira, é apenas uma questão da pessoa parar para pensar, rever aquilo que está fazendo, tentar de alguma maneira orquestrar e fazer de uma maneira diferente. O problema é que as pessoas não querem fazer de maneira diferente. Eu quero continuar vivendo e fazendo a mesma coisa, e a mesma coisa, a mesma coisa, e parece uma coisa tão tola, a gente tem falado com tanta frequência e as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Se eu estou num negócio e esse negócio não está dando certo, eu preciso procurar outro negócio. Se eu tenho um rendimento e esse rendimento não está sendo suficiente, eu tenho que procurar um outro rendimento. Mas as pessoas, elas continuam vivendo. Eu não estou dizendo que você não tem que ser perseverante, mas que você tem que ser resiliente. E aí eu aprendi essa semana, resiliente. Eu ficava perguntando, tanto esse inferno, essa palavra de resiliência, é você se reinventar e você fazer algo novo dentro daquela dinâmica que você conhece. Por que não reinventar? Por que não agregar coisas? Por que não fazer coisas diferentes? Sair da comodidade. Mesmo dentro do âmbito espiritual, por que não fazer algo diferente? Olha lá. A figura do Joaquim, ele está chorando por quê? Porque o universo dele acabou no momento em que o André ficou na frente dele e impediu que ele fizesse a vontade dele. É diferente, ele já esqueceu quando ele prendeu o dedo na porta. Porque se ele lembrasse que ele prendeu o dedo na porta, ele esgoelou e com motivo. Se ele lembrasse, ele ia falar, pô, isso aqui não é tão importante. É claro que a gente não pode querer que uma criança de 1 ano e pouquinho tenha o discernimento de um adulto, mesmo que o adulto não consegue ter, então não é ele que vai ter, né? Nossas preocupações são produtivas quando nos levam a agir de forma sensata, mas não quando nos conduzem à ansiedade. Quando você se preocupa com algo, vai fazer com que você gere novas condições e novas situações. Isso é positivo. Na pandemia, a gente viu uma condição de reinvenção de muitas pessoas. A gente lá na faculdade começamos a fazer curso online, você começa a desenvolver algumas coisas que antes você não se preocupava. Agora, quando você não converge a sua energia para algo novo, o que acontece é que ela volta para você gerando mais ansiedade ainda. E até hoje a gente usa algumas coisas que a gente teve que se reinventar na pandemia, por exemplo, a live. E não vai mudar nunca mais. Elas são agregadas a nós. E aí nós temos que utilizar isso para estar sempre... Quem que é que vence na vida? Quem está sempre se reinventando. Se eu tenho um negócio similar ao do Nicolas e eu continuo fazendo a mesma coisa, e o Nicolas está sempre estudando e procurando como reinventar, ele sempre vai estar surfando a onda muito antes do que eu. Eu vou pegar só o fim da onda. Então, estudar, aquilo que eu falei para o Daniel na semana passada, especificamente em relação a ele, falo também para o Gabriel, estudar e buscar conhecimento. Então, não deixe de fazer faculdade. Faculdade não gera absolutamente nada, só que faz você pensar de maneira diferente. E nós temos que entender que, se você contrata uma pessoa para fazer um serviço básico, e essa pessoa tem o serviço fundamental, tem o nível fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, são 6 níveis. Essa pessoa de doutorado, ela não vai executar da mesma maneira, ela vai executar com muito mais excelência, trazer novidades, coisas diferentes que uma pessoa de nível médio não consegue. Você não fazer uma faculdade é um ônus para você. Você vai ter mais dinheiro se você fizer um curso básico? Talvez. Mas se você tem uma faculdade, você vai muito além. A tua mente, ela pensa de uma maneira diferente. Não tive condição, se especialize. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou tratando exatamente sobre essa condição. Se a tua preocupação é as finanças, você tem que fazer alguma coisa para mudar a médio e longo prazo. Porque senão você vai se ver nessa mesma situação em 2026, 27, 28, 29, 30.
Estávamos lá com o Nicolas, oramos e tudo mais. Se ele não fizer algo, ele pode passar pela mesma situação de dificuldade daqui a 1 ano, 2 anos. Pastor, está amarrado? Não está. Porque é o ciclo do mercado. As pessoas elas estão sempre buscando. Cristianismo é a mesma coisa. Você tem que crescer. Senão você não vai saber lidar com as dificuldades da vida. Se você ficar se preocupando com coisas tolas, as coisas quando vierem urgentes e graves, elas vão te derrubar. Você não vai saber lidar com aquilo. Esteja ciente que as nossas preocupações estarão mais propensas a seguir o caminho da ansiedade e da aflição se estiverem acompanhadas por reclamação e queixa. Porque parece que você traz sobre a sua vida uma razão. É como se tivesse razão, não, você não tem razão. Eu estou preocupado, eu não estou fazendo nada para mudar, e eu fico interiorizando aquela dificuldade, ou, grosseiramente falando, eu fico lambendo as minhas feridas. E você vai encontrar no mundo de hoje muitas pessoas para você fazer isso. Comigo, não. Por isso que muitas pessoas vêm e vão embora, porque elas querem simplesmente ficar aquela ruminação da vaca, né? A vaca come a grama, come, engole, volta lá no estômago, ela regurgita e mastiga de novo. Não, negativo, você tem que resolver aquilo. É sempre grama nova. Esteja ciente que as nossas preocupações sempre seguirão o caminho da ansiedade se elas forem acompanhadas de queixas. É um pecado queixar-se contra Deus e devemos ver nossas queixas como tal. Romanos 9:20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar que me fez, por que me fizeste assim? Quem mais fala esse texto? Você lembra? Romanos 9:20. João. Não. Quem mais fala exatamente esta frase? Quem é você para discutir com Deus? Quem é você? Jó fala no contexto, mas especificamente. Casa do oleiro, lembra? Jeremias. Quem é você para discutir com Deus? Não é a impossibilidade de você ir no seu secreto, falar com Deus da sua insatisfação, ou falar comigo como pastor ou alguma pessoa que possa te ajudar. Eu estou falando em você estar com aquela roda de amigos lá, tá difícil, hein? Pô, não consegui. Não adianta. Não adianta. E você está realmente discutindo com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E sim, a dificuldade, a luta que você passou, está passando e vai passar, quem orquestra é Deus. Quanto mais rápido você aprender isso, mais fácil é para você conhecer e encontrar o caminho para a solução. A queixa contra Deus é inoportuna e completamente inapropriada. É aquele exemplo que eu falei. Perdoar Deus. Como que eu posso perdoar Deus de algo se Ele não erra? Sempre o errado sou eu. Nós temos que aprender sempre esse conceito. Não se engane pensando que somente os piores blasfemos cometem esse pecado. Não é contra Deus que estamos realmente nos queixando quando reclamamos de nossa situação. Afinal de contas, é Ele quem nos pôs onde estamos. Quando você reclama de Deus. Você está dizendo da incompetência dele. E é muito chato quando você é questionado dentro da sua competência. Quem gosta de ser questionado na sua competência? Ninguém. E é exatamente isso que nós fazemos com o Senhor. A falta de gratidão e contentamento é, na realidade, um ataque contra Deus. E nós estamos vendo dentro do Evangelho de Mateus capítulo 5, a condição de Jesus Cristo questionando a colocação e o posicionamento dos fariseus hipócritas, porque eles eram homens que achavam que eles eram justos demais. E que apenas não fazer uma coisa era suficiente. Jesus fala, não, eles dizem isso, mas eu digo que é muito mais do que isso.
Então não basta você não reclamar, você tem que agradecer. E nós temos, isso é um hábito que você tem que desenvolver. É algo que eu tenho desenvolvido na minha vida. Quando eu acordo, eu saúdo o meu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu começo a olhar o privilégio que eu tenho em relação às coisas que eu tenho. E quando você começa a focar não na conta, não na dificuldade, você olha no que você tem, a coisa muda. Porque você começa a ser muito mais grato do que ingrato. Muito mais grato do que ingrato. Porque nós vivemos numa condição social, econômica, que a maioria do mundo daria um olho, uma mão para viver o que você vive. É aquilo que eu falei, acho que 2 ou 3 semanas atrás. Você acha que o Nicolas ele tem direito a reclamar tendo um menino saudável desse jeito? Bonitinho. Com a cara da esposa e não dele. Ó, entendeu? É um privilégio. Então, se ele começar diante da dificuldade, eu não estou falando que a gente não tem se inventar, mas olha para a lindeza que é a Manu. Você acha que dá para você encontrar reclamação em relação a coisa? Eu vou falar do Daniel também, senão o Daniel pode ficar com uma crise, né? O Daniel, entendeu? Apesar que ele tá cabeludão aí, ele tá cabelo tudo desbagunçado, né? Felipe, é o style, o novo style, é o modelo 2026. Daniel bonitão, entendeu? Tem até covinha na bochecha, entendeu? Saúde. Será que algum de vocês trocaria a dificuldade que você tem com o seu filho por uma síndrome de Down? Ou um autismo? Imagina. Não, imagina. Você, Esther, podemos escolher entre um Daniel filho perfeito ou mas com uma dificuldade física. O que você escolheria? Alguém que você tivesse que levar para fazer hemodiálise todo dia. Você entende isso? E não estou querendo trazer uma condição de o cara ficar... não, a pessoa tem que começar a pesar, porque a gente tem que ser grato. Quando você é grato, você começa a olhar para as coisas de uma outra forma. E mesmo que tivesse, ainda teria motivo para agradecer. Exatamente. Entenda que a situação que nós vivemos, ela é ímpar no sentido de graciosidade. E se você excluir todas as coisas e lembrar da salvação em Cristo Jesus, você não vai, não sei se todos, né? Espero que não. Você não vai para o inferno. Ninguém fala amém, você viu como é a coisa? Só a Vânia que não vai, né? Entendeu? Você não vai para o inferno. Opa, está melhorando, hein? Deixa eu ver se eu falar mais umas 3 vezes aí. A falta de gratidão e contentamento é em realidade um ataque contra Deus. Os queixosos exercem um efeito devastador sobre a igreja. Alguns são apóstatas. Judas 16. Pastor Paulo, qual que é o capítulo? Judas 16. Judas, Apocalipse, João. Apocalipse -1. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interessantes. Quem são esses tais? Os que não são filhos. E por que a gente se amolda a esse padrão de uma pessoa que é ímpia e não agimos de uma maneira diferenciada? Seu pecado é tão profano porque ele é altamente contagioso. Encontramos provas abundantes disso no Antigo Testamento. Consideremos essas coisas cuidadosamente para que possamos nos proteger, a nós e as nossas igrejas, de descer ao lamaçal de queixas, descontentamentos, ansiedade e miséria. Em especial porque
A sua murmuração não vai fazer absolutamente nada de positivo. Você está com dificuldade. Então a gente acompanhei lá o meu irmão André lá, há um ciclo de talvez 8 meses atrás, quando quebrou o caminhão lá atrás. Murmurar mudou alguma coisa? O caminhão ficou pronto mais rápido? Foi mais barato? Quando você murmura, quando você reclama de Deus, você perde a possibilidade de você enxergar com mais naturalidade, ou mais, não é naturalidade, com mais clareza a situação. Quando a pessoa está nervosa, ela reage. Quando você, instintivamente, perfeito. Quando a pessoa está nervosa, ela reage instintivamente. Quando você está tranquilo, você consegue planejar, mesmo que a situação seja emergencial, o que fazer, ser racional. Nós temos que ser racionais. Diante de uma dificuldade, o que está acontecendo? Então eu tenho observado, e quanto mais você busca Deus, você começa a ter algumas percepções. Eu percebo algo acontecendo dentro da nossa vida. Minha vida, eu, Rosângela e Luiz. Eu percebo alguma coisa acontecendo. E aí as situações, elas estão dando alguns sinais, e quanto mais rápido você pegar essas situações, mais você consegue interagir com elas. Por exemplo, eu percebi que muitas pessoas estão vindo fazer questionamento de coisas financeiras. Eu comecei a perceber isso. Uma pessoa me chamou para dar um seminário sobre finanças. Estava falando lá no final de dezembro, meados de dezembro, antes das minhas férias. E ele está falando sobre isso. Por que ele está sinalizando isso? Aí o pastor Ayrton falou alguma coisa sobre isso. Indicou uma pessoa. Deus está abrindo uma porta dentro dessa área. Continuo sendo vocacionado, continuo tendo como maior importância, primeiramente Deus, depois a minha família e depois vocês. Continua sendo prioridade. Só que o Senhor está me dando uma nova perspectiva em relação a algumas coisas. Então você tem que estar ligado nesse mover. Porque se você esperar a coisa acontecer, esperar a onda realmente quebrar na praia, passou. Então nós temos que estar sempre ligados. E eu percebo que tem algumas coisas dentro do reino espiritual e dentro do reino físico que estão movimentando dentro da minha vida, e eu estou fazendo o quê? Buscando soluções ou buscando discernimento em relação a isso. Não adianta você colocar a cabeça no buraco. Não adianta. Não vai passar. O tempo cura todas as coisas. Não cura. Não cura. Ele pode gerar calo, mas não cura. Então nós temos que estar sempre ligados com isso. Haviam descontentes no Antigo Testamento? Demais. Pessoas que, apesar de terem a coluna de fogo, imagina isso. Você ter diante de você uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia uma coluna de nuvem para demonstrar aonde você tem que ir, em que hora você tem que sair. E eles tinham isso. Eles tinham o básico, que era a alimentação. Não faltava nem alimentação, nem faltava água para eles. Em alguns momentos tinham um pouco de ausência, mas não faltava. E eles continuavam insatisfeitos. Esta é a cena. Os israelitas estão no deserto, a caminho da terra prometida. Após o miraculoso livramento de séculos de escravidão do Egito, eles estavam diante do mar. Um paredão de água. Não era transponível aquilo. Haviam bens, haviam idosos, haviam crianças de colo. E eles não sabiam como fazer, e o exército de Faraó chegando. Mas era uma direção de Deus. Talvez muitas vezes você esteja em situações como essa, em que na sua frente tem apenas o mar, e atrás de você apenas um exército querendo te destruir. O que fazer? Como agir? Aquelas pessoas, elas se desesperaram. O próprio Moisés, ele se desesperou. E Deus olha para ele numa calma muito tranquila e fala: por que você está fazendo isso? Marcha. Parece uma coisa tão simples. Marcha. E quando ele deu o primeiro passo de fé, o mar, ele se abriu. Será que não está faltando isso? Para você? Dá esse passo de fé. Marche.
Deus ordena que ocupem a terra. Josué, Caleb e 10 outros espiaram a terra ao redor e fizeram seu relato. Não vamos ler que o texto é muito longo. Ou vamos ler sim. Números 13 e 30. Vamos lá. Números. Treze e 30. Vamos seguindo a leitura. Leia. Leia cada um 3 versículos, enquanto eu vou parar. Vai lá. 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Pausa. A gente vê a condição de que 12 homens saíram para espiar uma terra prometida que foi concedida por Deus, dizendo: é terra de vocês. Josué e Caleb vêm com testemunho dizendo que é uma terra que mana leite e mel. Quantas pessoas tinham ali ouvindo aquele relato? 12. Quantas pessoas estavam ouvindo o relato dos espias? 3. 3 o quê? Estava espiando a terra? 12 foram espiar, voltaram, eles estavam dando relatório do que eles viram. Quantas pessoas estavam ouvindo o relatório dos 12 espias? Quantos? Acima de quanto? 3,5 milhões de pessoas, que são as mesmas pessoas que saíram. O Nicolas acertou. Entendeu? 3,5 milhões de pessoas. Entenda que quando se fala ali, ele está falando fora os agregados, porque quando saiu as pessoas do Egito, não saíram só os israelitas, os hebreus, né? Não eram israelitas ainda, os hebreus. Havia um monte de gente que foi junto no embalo ali. Foram ficando no caminho, alguns morreram, foram embora, mas outros estavam lá. 10 pessoas falaram mal. 2 pessoas falaram bem. O que aconteceu com o coração daqueles 3,5 milhões de pessoas? Ou seja, a murmuração e reclamação, ela é contagiosa. Vamos tomar o nosso lanche. Nós não vamos ter o maná que cai do céu, nem as codornizes, mas tenho certeza que tem bastante trigo e glúten lá embaixo para a gente comer. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda a graça, em nome de Jesus.